Já abre aí comigo 1 Timóteo, capítulo 6. A gente vai ler o versículo 11 e 12. E esse é um texto assim que, bem interessante. Deus tem falado bastante comigo sobre a vida de Timóteo. Já são 2 livros da Bíblia assim que eu sou completamente apaixonado, eu amo muito. E são 2 livros assim para você que tem um chamado pastoral. Não tem como você não se abalar com esse livro, porque é a carta de um dos principais apóstolos ali, que é Paulo, um homem que foi muito usado por Deus, escrevendo agora, já ali, mais para sua velhice, escrevendo para aquele que era o seu filho na fé, aquele que iria dar uma continuidade ao seu legado. Então é algo muito especial. Então por isso eu queria te convidar a olhar para a pessoa que está do seu lado e falar bem assim: não quero conversar agora. Fechou? Só no final agora. Fala aí, só no final. Boa, no final você vai pagar uma pizza para quem está do seu lado, vai ser um avivamento ali naquele lugar, 4 queijos, tudo isso aí. Boa, né? Gostou? Então fala um amém aí. Quem falou amém vai ganhar pizza, quem não falou, lamento. Então 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 e 12 vai falar assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, esse texto, eu estava pensando um pouco sobre ele, e ao mesmo tempo eu estava pensando o quão intensas são as nossas batalhas espirituais. O quão intenso às vezes é para a gente nos mantermos firmes na nossa fé, nos mantermos inabaláveis, nos mantermos santos, e às vezes é difícil essa batalha. Parece que por mais que a gente não queira cometer um erro, por mais que a gente não queira pecar, por mais que a gente não queira falhar, parece em alguns momentos que está completamente fora do nosso controle. E aí, quando a gente mal percebe, a gente vê que a gente já errou de novo. E parece que a gente vai entrando em um ciclo de erro que parece que a gente nunca consegue sair, a gente se sente preso. Parece que o pecado nos domina a um ponto que a gente não consegue largar aquilo ali. Alguns vão ali para a pornografia, por exemplo, outros para a aposta, e por aí vai, tantos outros pecados, e parece que a gente não consegue se soltar daquilo ali. Parece que a gente não consegue se desagarrar daquilo ali. E há um tempo atrás isso começou a gerar um incômodo no meu coração. Eu comecei a questionar o Senhor, por que a gente não consegue muitas vezes largar os nossos erros, os nossos vícios, os nossos pecados e deixar para trás tudo isso de uma vez por todas? Por que a gente continua errando e errando sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo ponto, sempre na mesma coisa? E é interessante porque há uns 20 dias atrás, uma frase começou a queimar-se no meu coração de uma maneira muito absurda, que foi: Timóteo, eles podem, você não. Apesar disso não ser um versículo em si, ele tem completa base bíblica, mas essa frase começou a aparecer na minha vida assim de uma maneira insuportável, posso dizer. Parece que para todo lugar que eu olhasse tinha escrito isso. E Deus começou a ministrar aquilo no meu coração, e todos os dias eu já acordava com aquela frase: Timóteo, eles podem, você não. Eles podem, você não. Fui conversar com a Dori, o papel de parede era: Timóteo, eles podem, você não. Estava no meu Instagram lá de boa, quando aparece um anúncio de uma garrafinha escrito: Timóteo, eles podem, você não. Depois apareceu outra propaganda escrito: Timóteo, eles podem, você não, em uma capinha de celular. E aquilo começou a ficar rotineiro. Estava andando na rua, via esse versículo escrito em algum lugar. Alguém me mandava um versículo que falava sobre Timóteo, justamente essa parte: tu, porém, e aí a gente vai entrar nesse contexto depois. Mas eu percebi que isso começou a aparecer de uma maneira incansável para mim. E aí eu comecei a entender o que Deus queria ministrar no meu coração e ministrar no nosso coração. De que Deus, na carta de Timóteo, ele traz para a gente uma resposta para aquele que quer, de uma vez por todas, romper na sua vida espiritual e viver uma vida intensa ao Senhor, uma vida de consagração a Deus. E essa frase de Timóteo, eles podem, você não é uma frase apenas de uma limitação, mas é uma declaração sobre a identidade a ser liberada sobre a vida de Timóteo, que eu quero trazer isso para a gente também. Então eu quero que você entenda hoje, desde agora, que o Senhor, ele tem um plano para a sua vida, para que você deixe o pecado para trás de uma vez por todas. E ele tem tanto um plano de ataque, quanto um plano de defesa para você. E é isso que eu quero te explicar um pouquinho hoje. Mas
antes da gente ir para o nosso plano de defesa e plano de ataque, primeiro a gente precisa entender que guerra é essa que a gente está travando. Porque senão não faz sentido nenhum a gente se defender ou atacar. Mas a verdade é que quando a gente olha ao nosso mundo, e o mundo jaz do maligno, então, ou seja, o mundo já está entregue a uma corrupção, a uma maldade, a uma crueldade, ao pecado, o mundo já está entregue a tudo isso. Porém, eu não quero ir para um cenário mundial, mas eu quero focar hoje, em específico, a nossa realidade cultural, o nosso Brasil. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a situação está um completo caos. E eu nem quero falar de política aqui, mas já está um completo caos a nossa cultura. A gente tem aí o famoso jeitinho brasileiro, né? Se você puder passar a perna, passe para poder ser bem sucedido. Se você puder dar um jeito de enganar, faça, porque quem engana, né, tem mais destaque, tem mais privilégio. Hoje em dia, dependendo da cidade onde você mora, eu fico muito triste ao dizer isso, porque eu olho para o meu estado, onde eu nasci, que é a Bahia, e eu olho para Salvador. Hoje em dia você não pode andar em Salvador com uma camisa da Adidas ou da Nike, porque agora representa uma facção criminosa e você pode morrer simplesmente por estar usando uma camisa de uma marca. O Rio de Janeiro nem se fala então, né? Melhor nem comentar sobre lá. Está um caos também. Não fique triste, irmão. Está um caos. Você não pode errar a rua. Eu vi um vídeo esses dias que um motoboy errou a entrada. E aí ele começou a se perder no Rio de Janeiro e começou a ver que as ruas foram ficando apertadinhas. E se a rua vai ficando apertada no Rio, a sua vida começa a ficar em risco. E ele ali de capacete, quando do nada um outro motoboy chega e fala: cara, pelo amor de Deus, para, arranca esse capacete, volta, eu vou te ajudar a chegar de volta na BR, porque se você continuar entrando aí, você vai ser apagado, porque você está de capacete entrando em um lugar que não te pertence. Então, olha o nível de maldade e crueldade que se tem hoje na humanidade, mata-se por qualquer coisa. Mas a gente pode ir um pouco mais além do que isso. Nós estamos inseridos em uma cultura onde times de futebol estarem divulgando casas de apostas é algo normal. Influenciadores estarem divulgando apostas é algo normal. Enquanto divulgam-se as apostas, famílias são completamente arruinadas por causa do vício em jogos de azar. Famílias são endividadas, pessoas arrancam a sua própria vida porque perderam tudo para isso e a gente considera isso normal. Porque agora está muito fácil, né? Meu time é patrocinado por uma casa de apostas. O time do seu amigo do lado também é. Está em todo lugar, então é normal, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema. Está tudo bem um time de futebol ser patrocinado por um site de prostituição. E a gente começa a olhar isso com naturalidade, com normalidade. A gente vê uma notícia de que um estádio de futebol pode receber o nome de uma casa de prostituição e a gente acha isso tudo normal. A gente vai aceitando. A gente vai aceitando uma cultura onde as canções fazem apologia ao crime, fazem apologia ao sexo fora do casamento e a gente vai achando tudo isso muito normal. A gente vai achando tudo isso muito aceitável e muitas vezes a gente até gosta de ouvir uma música que fala sobre traição. Né? Toma aqui os seus R$50, a gente acha maravilhoso, olha só que mulher imponente, e a gente vai achando que essas coisas são extremamente normais, e a gente vai aplaudindo tudo isso, ao mesmo tempo que essas coisas vão se tornando completamente aceitáveis para a gente. O problema é que, quando a gente começa a olhar para essas coisas, e pouco a pouco a gente vai normalizando, como isso é normal, o mundo está assim mesmo, a gente vai tornando essas coisas aceitáveis. E a partir do momento que a gente vai deixando aceitáveis, elas param de se tornarem absurdas para nós. E ao mesmo tempo que vai deixando de ser absurda, vai se tornando normal e rotineiro da nossa vida, ao ponto que se torna obrigatório. E aí é quando você está viciado no pecado e você nem percebe mais. É o ponto que você está tão dentro daquilo ali, que por mais que você não queira estar preso naquele pecado, você ainda está. Por mais que você não queira viver uma vida de adultério, você está vivendo. Por mais que você não queira viver uma vida em vícios, você está vivendo. E não consegue mais se soltar, porque aquilo começa a se tornar obrigatório na sua vida. A tua alma começa a ficar presa naquilo ali. E aí quando a gente olha para Romanos capítulo 7, versículo 19, que Paulo vai falar: pois o que eu faço não é o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo a fazer. E aqui Paulo vai nos mostrar exatamente essa condição. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é bom, mas a gente já está tão mergulhado naquele erro, tão mergulhado naquela vida de pecado, que a gente começou a aceitar aquilo e agora a gente não consegue mais se desprender daquele lugar. A gente não consegue mais deixar aquilo para trás e a gente vai vivendo uma vida de verdadeiros escravos. João capítulo 8, versículo 34, vai falar assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Quem está pecando é escravo daquele pecado.
Não é mais senhor sobre a tua vontade, mas está sendo dominado pelo aquele pecado que está dentro de si. E a gente vai se acostumando com isso. E a gente vai achando que é normal viver uma vida de escravo. A gente vai achando normal viver uma vida escravizada pelo pecado. Um tempo atrás eu vi algo muito interessante sobre como os criadores de elefante vão criar o elefante. Então eles pegam quando é bem pequenininho e prendem um elefante numa estaca, bem pequena, uma estaca pequena. Só que o elefante, por ser tão pequenininho, ele não tem força para se soltar sozinho. Só que o elefante ele vai crescendo, mas ele continua sendo amarrado com a corda na mesma estaca pequena. Só que agora ele tem força para arrebentar aquela estaca e sair arrastando. Só que por estar tão acostumado a estar preso naquela estaca, ele não se dá conta que ele pode se soltar. Ele não percebe que ele pode sair daquele lugar. E o que eu quero te dizer hoje, e a gente vai entrar um pouco mais profundo nisso, é que talvez você esteja vivendo uma vida presa ao pecado, vivendo uma vida presa a circunstâncias que te amarram e te aprisionam no erro, na falha, no pecado. E você sente que você não tem força para sair disso. Você começa a sentir como se você não tivesse a mínima condição de se soltar. Mas aí quando a gente começa a olhar para a palavra, a gente percebe que a gente é como um elefante crescido. Nós já temos a força necessária para abandonar todo o pecado e deixar tudo para trás. Nós já temos essa força dentro de nós. Nós só não estamos nos dando conta disso, porque estamos tão acostumados com o pecado, que a gente não percebe que a gente pode se soltar dele, que a gente pode viver uma vida em liberdade, que a gente pode viver uma vida longe disso. E o problema maior é que a gente vai viver nessa vida aprisionado. Porém, as consequências desse pecado são graves na nossa vida. Primeiro, a morte, às vezes de algumas áreas da nossa vida, como a morte financeira, a morte num relacionamento, nas amizades, a morte espiritual. No sentido mais ilustrativo, parece que tudo na nossa vida vai perdendo a vida e vai morrendo algumas áreas no nosso coração. Eu já não tenho mais a mesma paixão para buscar a Deus. Eu já não tenho mais o mesmo amor pela minha esposa, ou pelo meu noivo, ou pela minha noiva, e por aí vai. Eu já não tenho mais a mesma paixão em estar servindo ao meu irmão, porque aquela área começa a morrer. E depois, em outro aspecto, vem a morte espiritual por completa. A gente já fica completamente desligado do Senhor. Mas, em última instância, o pecado nos leva a uma morte carnal mesmo. O nosso corpo vai morrer. Só que a gente pode quebrar esse ciclo. A gente pode sair dessa vida e ir para um outro patamar. Porque nós somos a igreja. Então, como nós estamos nos posicionando diante dessas coisas? Como que está sendo o nosso fluxo diante disso? A gente tem seguido o fluxo do mundo? Ou a gente tem colocado uma barreira nesse lugar e falado, não, aqui não é desse jeito. Eu não sou assim. Ou a gente tem aceitado a cultura e seguido com a maré porque é mais confortável, porque não vai gerar confronto para nós. Seguir a maré é muito fácil. Você só deita e vai. Agora nadar contra a maré é muito difícil. Mas vale a pena. E aí quando a gente vai para esse texto que nós lemos, na epístola a Timóteo, a gente vai ver que durante as duas epístolas, Paulo vai falar essa mesma frase para Timóteo algumas vezes. Tu, porém. Só isso, essas duas palavrinhas. Tu, porém. E essas palavras carregam tantos significados, porque ele está fazendo aqui um contraste. Paulo, antes de falar tu, porém, ele vai descrever algumas atitudes que não são aceitáveis que o povo estava fazendo. E aí ele vai e fala aquelas atitudes, mas chega para Timóteo e fala, tu, porém, é como se ele estivesse falando, eles podem, mas você não. Eles podem, Timóteo, fazer isso, mas você não pode. Paulo não está fazendo isso de uma maneira limitada, até mesmo uma imposição de uma nova regra ou de uma nova lei para Timóteo, mas ele está trazendo isso para reforçar a identidade de quem Timóteo é. Que Timóteo não é o eles, mas Timóteo é um homem de Deus. Então ele começa a fazer essa diferenciação. E Paulo vai trazer essa ideia de separação entre Timóteo e aqueles que estavam cometendo aqueles pecados. Paulo ele quer trazer essa separação. Timóteo, eles podem viver uma vida de pecado, mas você é um homem de Deus separado. Então Paulo ele quer trazer essa ideia, reescrevendo isso de uma maneira mais didática. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, Timóteo, eles podem porque não entendem, agem debaixo de escravidão. Tu, porém, não és assim. Eles podem, você não. Eles não são separados, mas você é separado por Deus. Paulo está trazendo a ideia aqui para Timóteo de que ele tem uma identidade separado por Deus.
E é por isso que a gente olha para a nossa cultura e a gente pode olhar com o mesmo pensamento de Timóteo. Eles podem, nós não. Eles podem, nós não, porque eles não foram separados por Deus ainda, mas nós fomos. Nós não podemos viver seguindo o mesmo fluxo de um mundo que já está caído pelo pecado, mas nós vivemos agora pela renovação da nossa mente e da nossa fé em Cristo Jesus. O nosso fluxo agora não é a cultura aqui da terra, não são os padrões aqui da terra, mas é uma cultura e um padrão do céu, do reino de Deus. E aí, quando a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a gente vai ver um conceito muito parecido com o que foi de Paulo falando com Timóteo, mas agora sendo direcionada à igreja de Deus. Porque em 1 Pedro ele vai falar assim, ele vai listar alguns problemas que estão acontecendo, então Pedro vai falar, vocês, porém, são geração eleita. E olha que interessante, ele vai usar a mesma terminologia que Paulo vai usar, vocês, porém. Aqui é uma separação, eles podem, mas vocês não. E por que vocês não podem? Porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles podem, vocês não. Eles podem, mas vocês, porém, não podem, porque são geração eleita. E aqui não é, como eu falei, uma proibição apenas, não é apenas mais uma lei, mais uma regra a ser cumprida, mas é uma identificação de uma identidade, uma afirmação da nossa identidade. Nós não podemos, porque nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, e a parte mais incrível desse versículo, povo exclusivo de Deus. Nós somos exclusivos dele. E se nós somos exclusivos do Senhor, nós não vivemos mais uma vida para os nossos próprios propósitos, ou para as nossas próprias vontades, ou para os nossos próprios vícios, ou para os nossos próprios pecados, mas agora a nossa vida é exclusivamente separada para o Senhor. E agora a gente não vive mais o nosso eu, o nosso querer, os nossos desejos, mas a gente vive os desejos do céu sobre nós. Nós somos removidos da escravidão do pecado para sermos povo exclusivo de Deus. Ele nos comprou com alto sangue. E às vezes a gente se confunde, mas eu acho muito legal como Paulo vai e fala, eu sou um escravo do Senhor, ou seja, eu tenho um Senhor sobre a minha vida, e a minha vontade está debaixo da vontade dEle, é a vontade dEle sobre mim. A gente precisa entender que Jesus Cristo, quando foi naquela cruz, Ele não apenas morreu para fazer um momento histórico, bonitinho, mas aquele momento Ele comprou com o seu próprio sangue, a minha e a sua vida. Ele nos resgatou de uma escravidão do pecado e agora Ele nos arrasta, Ele nos traz para uma liberdade que nós só podemos encontrar nele. E então agora nós não somos mais escravos, mas nós vivemos a liberdade de Cristo sobre a nossa vida. Eu quero te lembrar lá de volta do nosso elefantinho, está lá preso na estaca. O que Cristo fez foi cortar a corda que nos prendia àquela estaca. Agora nós não estamos mais presos aos nossos pecados, mas nós temos a força para nos libertar deles, porque Cristo rompeu a nossa conexão com o pecado. Ele rompeu as correntes que nos prendiam. Ele rompeu a corrente que nos amaldiçoava e que nos condenava a uma morte eterna, que é o salário do pecado, para agora nele a gente ter a vida eterna, para que agora nele a gente pudesse habitar com o Pai pela eternidade. E olha que coisa mais linda. Nós não tínhamos essa força. Você não tem a força para soltar o pecado, eu não tenho, mas Cristo é quem nos libertou, e se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres nele. Só que a gente precisa trocar a nossa mentalidade. Cristo rompeu as correntes, rompeu a corda que nos prende, mas a gente está lá que nem um elefante, achando que a gente ainda está preso naquela estaca, ainda preso naquele pecado, e é por isso que muitas vezes a gente não consegue quebrar o ciclo de pecado na nossa vida. Porque a gente não percebeu que Cristo já nos libertou. Ele já rompeu, o sangue dele já quebrou, ele já nos separou, ele já nos libertou. João 8,36, como eu falei, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A gente não precisa ter dúvida. Quando a gente olhar para o nosso pecado, para a nossa condenação, a gente não precisa ter dúvida. A gente pode olhar ao mesmo tempo e falar, olha, o meu Cristo me libertou. Ele rompeu toda a acusação, Ele rompeu toda a condenação, Ele rompeu todo o pecado sobre a minha vida, e agora eu sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus.
Quando o desejo bate a porta do nosso coração, quando a vontade bate a porta do nosso coração. Eu ouvi essa frase uma vez, eu achei sensacional. Quando o pecado bater a porta do seu coração, manda Jesus atender. Fala, Jesus, vai lá atender para mim. O problema é que a gente abre a porta, a gente mesmo, a gente não tem poder para vencer o pecado. Mas quando a gente coloca Cristo à frente do nosso coração, Ele como governante, é Ele que abre a porta. E onde Cristo está, o pecado não tem mais poder, nenhuma condenação, nada do pecado tem poder sobre nós. Mas aí vem a segunda parte. A gente entende que agora nós somos separados do pecado e povo exclusivo de Deus. Só que o versículo continua, Paulo começa com a separação, tu porém separou. Mas a segunda coisa que Paulo vai fazer é falar, homem de Deus. E aqui mais uma vez a afirmação de quem Paulo, de quem Timóteo era. Ele era um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. E você precisa deixar isso muito cravado no seu coração. Você precisa entender isso de uma maneira muito profunda. Porque se nós somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos agir como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos entender que um homem ou mulher de Deus é separado, é quem você é. Você é um filho e uma filha do Deus Altíssimo. Agora você não vive mais nos seus padrões antigos, mas vive no padrão do Senhor. E agora os teus olhos não estão mais nas coisas aqui da terra, mas naquilo que está no alto. Colossenses 3, versículo 1 e 2 vai falar, visto que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Agora a nossa mente não está mais aqui nas coisas da terra, mas nas coisas do alto. O nosso foco não é mais o que acontece aqui apenas, mas é o reino de Deus. E como o reino de Deus deseja se manifestar aqui nesse lugar. Aí a gente para de olhar para o pecado. A gente para de olhar para a tentação, para as dificuldades, para as batalhas, para a timidez ou qualquer outra coisa, porque a gente começa a olhar para o reino de Deus, e quando a gente olha para o reino de Deus e contempla o Senhor, a gente percebe que diante desse Deus nada é impossível. Diante do poder dele aqui na terra, não importa o ambiente, a situação, o lugar, a cultura, se o poder de Deus invadir aquele lugar, a história de uma nação pode ser transformada, a história de um continente pode ser transformada. E quantas vezes nós não vimos isso acontecer na história da humanidade? Quantas vezes nós não vimos um avivamento acontecer em um lugar, porque uma pessoa entendeu que era separado por Deus e fitou seus olhos no Senhor. Uma nação inteira foi transformada através do poder, não que vem de nós, mas o poder do Senhor. Mas Paulo, ele não para por aí. Ele afirma a identidade de Timóteo. Ele fala, olha, você é um homem de Deus, tu, porém, é separado, é um homem de Deus. Mas aí agora Paulo começa a fazer algumas afirmações no imperativo para Timóteo. Começa a falar, olha, você precisa fazer isso. E a primeira coisa que Paulo vai falar é, foge. Ele vai falar, tu, porém, filho de Deus, foge. Sabe, eu acho que é aqui onde a gente falha muito. É aqui onde a gente acaba se perdendo muito tempo. A gente acaba se perdendo nas nossas ações, porque a gente, às vezes, tem um comportamento muito passivo com o pecado. A gente tem um comportamento muito passivo com aquilo que desagrada ao coração de Deus. E aí, ao invés de fugir, às vezes a gente para ver o que vai acontecer. Parece aquele povo fofoqueiro, né? Começa uma briga na rua, todo mundo sai para olhar. Aqui não é assim, né? Mas, poxa, lá na Bahia é assim. Tem uma briga na rua, é muito engraçado, cara. As vizinhas tudo da rua saía, todo mundo ficava lá parado assim para ver. E às vezes a gente faz isso com o pecado, está lá tendo uma confusão de pecado. E a gente está bem assim, será que vai acontecer? Aí a gente quer se aproximar para ver melhor. A gente se aperta para chegar mais perto. Teve uma situação uma vez que aconteceu, duas situações bem tristes assim. Uma foi numa cidade vizinha da que eu morava, Itabuna. Um caminhão acabou tombando, o motorista acabou falecendo na hora que o caminhão tombou. Foi assim, uma infelicidade. Nem foi nada tão grave, mas ele faleceu. E aí juntou aquela galera assim em volta do caminhão para poder ver a situação, para poder ver o cara ali que estava preso na serragem. Não era para ajudar, era só para ver. Quando de repente vinha um outro caminhão e era perto de uma curva. O cara não viu aquela galera ali, mas ele veio, do jeito que ele veio, ele levou mais alguns
para uma vida nova, ou para a falta de uma vida. Um outro episódio, um caminhão tão bom, um caminhão de combustível, começou a pegar fogo, o pessoal curioso se aglomerou, o caminhão vai e explode. Todo mundo que estava perto ali morreu. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que são duas histórias completamente trágicas, mas é que você veja a gravidade. Às vezes a gente vai achando que assim, não, eu posso encostar um pouquinho mais só para ver como que funciona. Eu vou me aproximar um pouquinho mais desse grupo aqui da minha escola, que está aprontando muito, só para ver como funciona. Não, eu vou sair ali em um rolê na minha universidade, o pessoal vai encher a cara, vai ser a cervejada na escola, mas eu só estou curioso para ver como é que funciona. A gente até lança uma desculpa, né? Estou indo para evangelizar, sem falar um A de Jesus. Vamos encostar mais um pouquinho para ver como é que é? A gente vai encostando, vai se aproximando, vai chegando perto, vai se aproximando, e a gente começa a achar aquilo ali normal, quando a gente percebe, a gente morreu, porque o pecado já entrou dentro do nosso coração e saiu matando tudo na nossa vida. E aí quando a gente percebe, é tarde demais para fugir, é tarde demais para sair daquele lugar. Nós precisamos, de fato, acordar, que quando Paulo fala foge, ele não está falando negocie ou resista por um tempo ao pecado. Não é isso, não é negocie para ver se vai dar certo, ou resista mais um pouquinho que daqui a pouco você consegue. A palavra foge é um corra com desespero, corra com urgência, ponha distância, fuja, desapareça daquele lugar, se aparte daquilo ali. Jesus vai falar, olha, se a tua mão te faz pecar, arranque e lance fora. Não é no sentido literal de cortar sua mão e lançar fora, mas é que você precisa ser radical quando o assunto é santidade com Deus. Você precisa ser radical quando o assunto é uma vida com o Senhor. A gente precisa ser radical. É por isso que foge, no imperativo, corra, vá para longe, se distancie, e esse é o nosso plano de defesa com o pecado. Não é ficar parado, não é negociar, mas é fugir, é correr de onde está o pecado, é entender que aquilo não nos pertence. Isso não significa um isolamento na nossa cultura, não. Você ainda mora aqui no Brasil, você ainda vai para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua vida comum, mas é entender que se sentar à roda dos escarnecedores não é o nosso lugar. Você pode chegar perto da roda, em pé, pessoal, eu vim falar de Jesus para vocês, mas sentar e compartilhar daquilo ali, como se fosse para você, não é o lugar certo. Não é a coisa certa a ser feita. O nosso plano de defesa é tudo aquilo que nos leva a pecar. A gente foge, a gente corre. Tem aí o grupo de corrida. Glória a Deus, tão profético hoje. Entra nesse grupo para correr também do pecado. Vai lá. Ó. Nossa, essa foi ruim, né? Mas corre do pecado. Fuja. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que te afasta do Senhor. E aí a gente tem também o nosso plano de ataque. Porque Paulo vai dizer para Timóteo, olha, fuja. Mas também logo em seguida ele vai falar, busque a justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Então ao mesmo tempo que Paulo vai falar, olha, fuja do pecado, ao mesmo tempo ele vai nos dar um outro verbo, uma outra palavra que no imperativo, que é busque, que vem do grego, dioque. Se eu falei errado, sem a pronúncia, você vai relevar, mas dioque, que também significa perseguir ou caçar. Isso aqui me pegou. Porque buscar é uma coisa, agora perseguir e caçar é outra coisa completamente diferente. É muito mais profundo. Buscar é alguma coisa, talvez você pode ir em um lugar, pegar e tal, mas se não estiver lá, você não está aqui, fugiu, não vai dar para buscar. Agora perseguir e caçar é você correr atrás daquilo ali com determinação. Não é uma busca passiva, mas uma busca intensa, planejada e executada. Eu acho muito legal, eu gosto de programas de sobrevivência. Eu acho muito legal quando eles vão caçar. Eles observam o ambiente, eles observam a sua presa, e depois de observar tudo isso, eles planejam como eles vão capturar aquela presa, como que eles vão abater aquilo que eles estão caçando. Depois disso, eles vão para um lugar estratégico, esperam com paciência até que a sua presa chegue e finalmente ela seja abatida. É nessa mesma intensidade que nós precisamos buscar aquilo que é do alto. Com essa mesma intensidade que nós precisamos buscar a justiça do Senhor, o amor do Senhor, a piedade que vem do alto, a mansidão, a paciência que vem do alto, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, com essa mesma paciência. Nós precisamos estudar, nós precisamos desejar, nós precisamos nos planejar para querer mais de Deus. E eu falo isso com todo o meu coração. Se você não se planejar no seu dia, talvez você não vai orar no seu dia. Se você não se planejar para tirar um momento de devocional com o Senhor, provavelmente você não vai tirar no seu dia.
Sabe, a gente precisa se organizar e se planejar para buscar coisas mais profundas do Senhor. Esse verbo que vem do grego, dioke, que significa busca, perseguição, caça, né? Perseguir com intensidade, buscar com intensidade. Ele também traz a ideia para a gente de uma busca disciplinada, como a de um atleta, por exemplo. Olha, hoje está bem alinhado com o anúncio, né? A perseguição de um atleta. Você vai olhar ali para o Gabriel, quando eu fui correr com ele, gente, foi uma tragédia, assim, porque ele corria parecendo que não estava fazendo nada, assim. E eu assim, dá para parar só um pouquinho. Eu corria 10, 15 segundos, eu estava querendo parar. E ele ia ali correndo e prosseguindo. Mas quando o Gabriel começou a correr, ele era igual eu. Eu espero que sim, mas ele era igual eu. Corria um pouquinho e estava, peraí, deixa eu pegar um fôlego para correr de novo. Mas ele foi treinando. Ele foi se aprofundando naquilo ali. Foi dia após dia, com disciplina, correndo cada vez mais. Eu parei e por isso continuo sem aguentar correr. Mas ele foi treinando para correr cada vez mais, com disciplina, com coragem, com ousadia. Ele foi lá, foi tentando, até que agora ele conseguiu fazer uma maratona de 10 quilômetros. Eu não consigo me imaginar ainda correndo 10 quilômetros, mas ele corre. Mas exigiu disciplina, foco. Exigiu que ele tivesse constância nessa busca em correr. E em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, Paulo vai comparar a nossa caminhada na fé como um atleta que vai se preparar ali. E ele fala que o atleta ele vai treinar ali de maneira rigorosa para ganhar uma coroa que logo vai se desfazer. Mas que a gente está correndo uma maratona por uma coroa eterna da salvação em Cristo Jesus. E ele ainda vai dizer, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Sabe, a gente precisa perseguir esse prêmio que é a coroa da nossa salvação. Não é por mérito nosso, é uma graça de Deus. Deus nos deu a salvação, mas agora que nós somos salvos, nós estamos correndo essa maratona em busca das coisas que são do alto, em busca daquilo que é eterno. Nós não podemos fixar os nossos olhos nas coisas temporais, mas precisamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno e prosseguir correndo para o nosso alvo, continuar correndo de tal modo que a gente alcance o nosso prêmio, que é estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, por toda a eternidade. Mas é uma corrida, é uma busca intensa, exige de nós disciplina, exige de nós força de vontade, de correr e olhar para o Senhor e falar, é isso que eu quero na minha vida, eu quero a presença desse Deus e eu irei correr até o final da minha vida, para que a gente possa falar como Paulo, completamos a carreira. Chegamos até o final, cheguei até o fim, eu estou aqui, cheguei até o fim, mas porque eu não parei de buscar, de perseguir, de caçar as coisas que são do alto, e este é o nosso plano de ataque para vencer o pecado. Porque ao mesmo tempo que nós estamos fugindo do pecado, nós estamos perseguindo as coisas do alto. Ao mesmo tempo que fugir é correr de tudo aquilo que é mal e nos afasta do Senhor, de todo o pecado, o buscar também é uma corrida em direção às coisas que são boas, que são a presença de Deus e o Espírito Santo dele sobre nós, que é aquilo que a gente tem de mais precioso. Sabe, Cristo, ele não nos libertou, é a liberdade dele, não é um liberalismo barato, ou uma libertinagem que a gente pode fazer tudo que a gente quer do jeito que a gente acha melhor, mas Cristo nos dá a liberdade para a gente poder obedecer à vontade dele. Cristo, ele nos liberta da nossa vida de escravidão, para que a gente tenha agora a liberdade de poder escolher obedecer a ele, de poder escolher buscar a presença dele, de poder escolher a sua graça, a sua presença, o seu Espírito Santo sobre nós. E isso nos habilita a não mais andar sobre uma vida de escravidão do pecado, mas agora viver a liberdade de Deus, vivendo uma vida no Espírito Santo do Senhor. E é isso que vai transformar a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo dá a instrução definitiva de como vencer essa luta interna que nós temos dentro de nós. De onde nós vamos tirar a força, então, para a gente conseguir fugir do pecado, agora que eu sou liberto, como que eu vou fugir do pecado e correr para as coisas do Senhor? Gálatas 5,16 fala, por isso, digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A maneira como nós conseguimos fugir do pecado e buscar as coisas do Senhor é vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo do Senhor.
quando a gente permite que Ele venha tocar na nossa vida e nos guiar, nós estamos vivendo uma vida apta a conseguir fugir do pecado e nos santificar nele dia após dia cada vez mais e experimentar do Teu poder e do Teu amor sobre nós. E isso é tão importante porque em Hebreus 12, 14 vai falar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se nós queremos ver a face de Deus, nós precisamos entender que nós somos separados pelo Senhor. Nós temos uma identidade de filhos e filhas de Deus, filhos do Altíssimo. Nós fomos libertos do pecado para viver uma vida no Espírito Santo agora, que nos faz fugir desse pecado e buscar as coisas do alto, que vai nos santificando, sem a qual a gente não vai ver o Senhor. A gente entende que quando a gente é filho de Deus, a gente passa a entrar nesse processo de santificação sobre a nossa vida. Quando nós somos filhos e filhas de Deus, nós passamos a entrar nesse processo de uma busca constante por aquilo que pertence ao Senhor, por aquilo que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E glória a Deus por isso. E esse é o nosso plano de ataque. A banda pode subir. A gente precisa de coração hoje entender tudo que o Senhor quer falar conosco. Porque não há meio da gente pregar com autoridade, não há meio como a gente viver uma vida de autoridade, se não for entendendo a identidade de quem nós somos, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres de Deus. Hoje aconteceu algo bem interessante, porque Deus ele pode nos usar de uma maneira sobrenatural, Ele pode se mover através da nossa vida, desde que a gente esteja com o coração no lugar certo. E hoje eu acho que eu entendi um pouquinho mais quando Deus fala, olha, sejam como essas criancinhas. Porque a criança, ela entende que ela é uma filha, um filho, e ela confia no pai e na mãe de uma maneira assim, sobrenatural. E é por isso que Deus acaba usando as crianças assim, de um jeito assim, que é impressionante, né? Fala, depois que me tornei pai, parece que eu tenho um livro de ilustrações dentro de casa diariamente. Parece que cada dia eu vivo uma coisa com a Chloe que me faz ter essa experiência. Mas hoje eu acordei com aquela enxaqueca, que eu tinha vontade de arrancar a minha cabeça e jogar fora. De tanta dor que eu estava sentindo. A luz, tudo me incomodava. Eu estava largado assim no sofá, assim, jogado, assim, falando, Deus, arranca a minha cabeça, faz ela explodir de vez, porque eu não aguentava mais de tanta dor que eu estava sentindo. A Bela estava lavando a louça, aí a Chloe veio no sofá, papai, e o papai dela assim, fazia a minha cabeça explodir, que ela estava falando alto. Eu, meu Deus, filha, agora não, internamente, né? Filha, agora não, papai não está nada bem. Mas aí eu abri o olho assim, olhei para ela e falei, filha, o papai está dodói, ora pelo papai. Ela chegou assim, amém. Falei, filha, melhorou um pouquinho, ora de novo. Ela, amém. Fez uma oração mais rápida, né? Porque também não é assim, né? Ela orou 2 vezes, você acredita que a dor de cabeça passou? E aí, isso mexeu comigo, porque eu já pensei, cara, a gente precisa realmente ter um coração de uma criança. Um coração que entende que é filho e filha. De um Deus que cuida, de um Deus que mantém, de um Deus que sustém. Ela não tem medo e insegurança quando está comigo e com a Bela. Pelo contrário, se alguma coisa assustar, ela vem correndo para a gente, abraça. E agora ela aprendeu a falar medo, né? Ela abraça, medo. Aí a gente pega no colo ela, pronto, passou. Porque está no braço do pai, está no braço, entende que é filha. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender hoje que você é um filho e uma filha de Deus. Porque se você entender hoje, você vai entender que o seu lugar não é em qualquer coisa ou em qualquer lugar, mas o seu lugar é no colo do nosso Pai, é no colo do nosso Deus, que o nosso lugar onde nós pertencemos é na presença do Senhor e que não há outro lugar melhor que nós possamos estar. E quando nós estamos na presença de Deus, Ele nos reveste com o seu Espírito e nos dá força para fugir do pecado e buscar as coisas que são do alto. E aí é quando Deus começa a te usar, é quando Deus começa a se mover através da sua vida, quando o seu coração está centralizado nele. Olha que coisa linda. E aí você finalmente tem a força para deixar o pecado para trás. E aí finalmente você começa a entender que a sua liberdade não é uma licença para errar, mas ela é a capacidade de obedecer. É a capacidade de entender que Deus está falando conosco. Deus está nos dando instruções, mas a gente pode obedecer elas hoje.
Essa é a liberdade que o Senhor tem nos oferecido para viver uma vida, não segundo a minha ou a sua vontade, mas segundo a vontade do Espírito Santo agindo em nós. Vivam pelo Espírito Santo e os desejos da carne não vão ter mais poder sobre a sua vida, mas viva pelo Espírito Santo de Deus. Assuma a sua identidade de filho. Entenda que essa liberdade não é uma licença para errar, mas é a capacidade de obedecer, e que chegou a hora de você ativar esse plano de guerra na tua vida e entender que a guerra espiritual dentro de nós é algo real, que a nossa carne e o nosso espírito está em constante guerra, e que nós temos um plano de ataque e defesa para conseguir vencer essa guerra e sermos cada vez mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viver uma vida cada vez mais cheia da presença dEle. Então decida hoje ligar esse plano de defesa na sua vida. Decida hoje renunciar a tudo aquilo que te afasta do Senhor, todo pecado, todo erro, porque há uma condenação para isso, mas também há um Cristo que nos resgatou dessa condenação, e Ele nos oferece essa possibilidade de fugir desse pecado que nos acusa, desse pecado que nos mata, desse pecado que nos afasta da presença de Deus. Ative hoje esse plano de defesa de fugir de toda a aparência do mal, de todo o pecado. Fuja com urgência de tudo aquilo que tem te amarrado e te prendido a isso. Mas decida hoje ativar um plano de ataque, de perseguir as coisas que são do alto. Que a coroa de Cristo, que a coroa que é o Senhor, que o nosso maior prêmio é a presença de Deus. Olhe para essa coroa, olhe para essa presença, olhe para esse prêmio que está diante do Senhor, mas persiga com vontade, persiga com determinação, persiga com constância, com dedicação, com disciplina, porque aqueles que procuram encontrarão o Senhor. A palavra nos fala que aqueles que procurarem ao Senhor, Ele se deixará ser achado, Ele se deixará ser encontrado. O Senhor quer ser encontrado por você hoje. Por isso que Ele está te convidando para perseguir Ele hoje, perseguir a presença dEle, perseguir aquilo que vem do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Deus, Ele está te lembrando que a santidade, ele é um item obrigatório na vida do cristão. E é Ele que te reveste de poder e de força para cumprir a santidade dEle aqui na terra. É Ele que nos santifica, é Ele que nos limpa, é Ele que nos transforma, é Ele que nos salva, é Ele que nos restaura. E tudo que nós precisamos fazer é nos submeter a Ele, se submeter ao Espírito Santo, que Ele vai transformar por completo a nossa vida. Por isso hoje eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar com os olhos fechados. E com os olhos fechados eu quero te convidar a repetir as seguintes palavras junto comigo. Fala assim: eu decido. Não, com mais força. Eu decido fugir do pecado que tem me paralisado. Repita assim também: eu decido prosseguir, perseguir as coisas do alto com toda a minha força e disciplina. Repete mais uma vez, agora com mais força ainda. Eu decido viver pelo Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Com os olhos fechados agora, enquanto a banda estiver cantando, eu quero te convidar, ainda no seu lugar, se você quiser vir para frente, pode vir, não tem problema. Mas no seu lugar, você começar a fazer uma oração agora. Você começar a falar assim: Senhor Jesus, eu compreendo que o Senhor me libertou, Pai. Eu entendo que se o Senhor me libertou, verdadeiramente eu sou livre, Pai. Eu quero hoje, Senhor, renunciar a todo o pecado que há em mim, Senhor. Eu quero renunciar aos meus desejos, às minhas vontades. E Senhor, hoje eu quero declarar que a minha vida vai ser para perseguir, para caçar, para buscar as coisas que vêm do alto. Senhor, eu desejo mais da Tua graça, mais do Teu amor, mais da Tua presença. E começa a falar hoje no seu lugar para o Senhor: Espírito Santo, eu te entrego a minha vida para que o Senhor venha governar todas as áreas da minha vida. Enquanto a banda estiver cantando, faça essa oração no seu lugar, em nome do Senhor Jesus.